Olá, alunos, tudo bom? Olha aqui novamente aqui o professor Alexandre Lacerda, de arte, e nós vamos aqui para a nossa terceira aula, não é verdade? Vamos lá, vamos seguir aqui, vendo aqui a nossa formação, nossa apresentação aqui, ó. Escola Técnica, Escola Federal, porque eu também estudei na Escola Técnica Federal. Depois eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então vamos ver nessa nossa aula 3, as vanguardas europeias, parte 3, né? Vamos ver aqui, futurismo, opa, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, 3 movimentos aí da vanguarda europeia. Os artistas não paravam e não param até hoje, com novas formas de arte surgindo o tempo todo. Assim como a tecnologia continua bombando, né? Sempre aparecendo novas invenções, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, ocorrem mudanças dramáticas com o aeroplano, que é o nosso avião, né? Os automóveis, as comunicações sem fio, né? Surgiu um grande número de movimentos de arte. A arte vai acompanhando, que buscavam refletir o ritmo extraordinário da tecnologia e suas implicações para a sociedade. Ok? Então a tecnologia, ela mexe com tudo. E ela não para de acontecer. Ok? Então é uma coisa assim muito impressionante como vão surgindo as novidades e os artistas vão aproveitando aí para criar novas formas também, para fazer coisas diferentes. Então, por isso que o nosso primeiro movimento aqui, discutido aqui, é o futurismo, né? Começou com essa ideia de movimento, essa ideia de avanço, de coisas novas, de coisas que vão para o futuro. Olha aqui, ó, essa arte aqui, ó, né? Essa escultura é muito interessante. Então, essa forma aí, ela dá uma ideia de imponência, de velocidade, de movimento, né? Uma figura em movimento, né? E assim, uma coisa que nova, tecnologia de futuro, né? Bem dentro do tema futurismo. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Uma das famosas esculturas futuristas, né? A figura humana foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento. A figura humana foi trabalhada, olha aqui, isso é importantíssimo, essa ideia, para passar a impressão de movimento, velocidade e força. Esses valores são os valores que são exaltados pelos artistas futuristas. E o nome aqui dessa escultura, né, é Formas Únicas de Continuidade no Espaço, do Humberto, né? Olha aí, ó, uma outra vertente aqui, né? Essa tela aqui do Gino Severini apresenta uma cena cotidiana, mas o quadro está extremamente colorido e cheio de vida, e com isso aí ele simboliza a vida boêmia, a vida daquelas pessoas que estão lá sempre se divertindo, sempre na festa, e foca diversos corpos e formas humanas, um pouco aí desfocado, né? Sem a forma
assim, precisa, realista, mas exatamente isso que a intenção do artista é justamente essa. Aquela visão embaçada, né? As pessoas dançando valsa. E aí vai, ó. Olha aqui, outra impressão aqui, ó. Outro quadro, né? Olha a ideia do cavalo em movimento, né? A figura é tão rápido que a gente não vê direito, não vê bem. Então é isso aí que acontece. É chamada de O Cavaleiro Vermelho, é o nome dessa obra aí do Carlo Carrà. Ela é inspirada em uma ação cotidiana, né? Neste caso, o esporte, sob a forma de corridas de cavalo. Então, ele retrata aí o movimento e a velocidade de tal maneira que a impressão que a gente tem é de coisas não tão assim distintas, né? Não tão a forma ali parada, a forma realista. Você vê ali que a figura está um pouco, apesar de que a gente percebe que é realmente um cavalo, né? Um cavaleiro, né? O movimento artístico futurismo buscou exaltar essas transformações, negando o passado, valorizando a máquina, a velocidade e a guerra. Tudo que remetia a uma visão de mundo do passado era desprezado pelos futuristas. Então, aí estava bem destacado qual era a intenção deles, né? O século XX começa com muitas mudanças. Nossas descobertas e invenções se popularizavam e transformavam a vida das pessoas. E as relações sociais, as relações de trabalho, política, comunicação e o transporte. Então, foi uma super transformação. O que acontece? Os inventos, as novidades tecnológicas, se tornavam mais comuns na vida das pessoas, como o avanço na medicina, a urbanização, né, as cidades, a forma de poder político e maior comunicação, que foi cada vez mais crescendo, né, e continua até hoje, né? Nas obras futuristas, os artistas recusaram a representação realista, quer dizer, aquilo que a gente realmente vê, eles, de certo modo, transformavam. E usaram, além de linhas retas e curvas, cores que sugerissem a velocidade. Olha aqui. Estão vendo aí? Você vê que não é as plantas, a gente não vê plantas como elas realmente são, né? As dunas, os morros, né? Tudo aí com cores diferentes, formas diferentes também. Viu? Isso. Então, isso aqui, ó, é o quadro Velocidade Abstrata. Foi feito em 1913. Né? Então, características. Valorização da tecnologia e das máquinas. Velocidade e dinamismo. Né? Representação da vida urbana e contemporânea. Esse tema aqui vai se tornar muito importante. Rejeição do passado, ruptura com as tradições e modelos artísticos, aproximação entre a arte e o design e o desenho. Então, tudo isso aí está bem representado. E chegamos aqui num movimento altamente polêmico, que é o dadaísmo, tá? Então, vamos ver aqui. Teve uma pessoa que escreveu aqui até uma receita para fazer um poema ou uma obra dadaísta, né? No caso do poema, pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja, dá o seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras,
que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite, tire em seguida cada pedaço aleatoriamente, assim, um após o outro. E aí, com isso aí, você vai copiar conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. Misturar, né? E aí vai. Esse poema se parecerá com você. E ele, infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendida do público. É uma brincadeira, né? Não é assim, aquela coisa rígida e formal, né? O dadaísmo, veja só, você vai entender melhor, foi o movimento artístico mais polêmico. Deu muita confusão. Por quê? Porque o princípio era negar tudo o que se referisse à arte, tá? Que era feita até então. Tanto a tradicional, quanto os movimentos de vanguardas que mais criticavam. Então, os dadaístas, eles chegaram para bagunçar mesmo. Você vai entender já já o que aconteceu. Eles pregavam a revolução imaginativa, pautada nos conceitos antimodelo, anti-arte, anti-artístico, na expressão do ilógico e irracional. Eles eram contra tudo. Eles consideravam a espontaneidade e o instante os únicos procedimentos possíveis para a criação artística. Então, a ideia que o cara tivesse lá, ele colocava na sua arte e aí, as produções não tinham objetivo estético e eram baseadas no acaso, né? Então, no acaso. Então, o que é que acontece? Interessava a provocação como meio de acordar as pessoas de um sonho impossível, de que a arte poderia servir para algum tipo de transformação. Então, eles não acreditavam nisso. Né? Eles não acreditavam que a arte poderia servir para alguma transformação. Mas nós já sabemos, né, que isso não é verdade, é a opinião deles. Né? Então, era por isso que surgiram trabalhos desse tipo aqui, como esse aqui, ó. A fonte. O que é a fonte? O cara pegou um urinol de porcelana branco, né, e usou numa outra posição. E isso aí foi considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, né, por esse camarada aqui, Marcel Duchamp. Ele colocou, numa exposição de arte, ele colocou este vaso aí, esse urinol, numa posição invertida e colocou na exposição. Imagina aí. O que é que acontece, né? O pessoal ficou furioso. Muitos não entenderam, uns entenderam e outros não, né? Então chegamos aqui no nosso surrealismo. A palavra surrealismo significa justamente além do realismo, as coisas que vão além da realidade. Então, na década de 1920, surgiu um movimento liderado pelo poeta e crítico francês André Breton. Então, o surrealismo se refere a algo além da realidade. A própria palavra diz, né? Então, ele buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos do inconsciente, influenciados pela teoria psicanalítica do Sigmund Freud, grande psicanalista. Então, as obras
porque elas lidam com o mistério dos sonhos, com a espontaneidade das vontades inconscientes, com referências simbólicas àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Então, é um universo totalmente diferente. Então, nós já vamos ver como acontece isso, né? Como essa obra aqui. Isto não é um cachimbo, que é essa mesma frase aqui, tá? Ok? Então, o René Magritte, com a atraição das imagens. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. A atraição das imagens. Né? Isto não é um cachimbo. Ele desenhou um cachimbo e colocou essa frase aí. Então as pessoas ficaram altamente intrigadas. Olha aqui, Marc Chagall, Juan Miró, né? Giorgio Chirico e Salvador Dalí são artistas surrealistas. Ficaram bastante conhecidos, né? Com a imaginação e o... Então, a obra A Traição das Imagens propõe uma reflexão atrelada à nova forma de pensar a arte, que não é realidade. Ela sempre é a interpretação desvinculada do compromisso de copiar o real. O seu compromisso passa a ser com a própria arte. O mais conhecido artista espanhol, Salvador Dalí, no filme curta-metragem Um Cão Andaluz, de 1928, não há uma narrativa linear, uma história, né, com senso contada, ok? Então, cenas aparentemente desconexas, sem sentido, né, absurdas, aparentemente, né, se sucedem em situações que podem gerar angústia e desconforto, como num sonho, olha aqui, ou um pesadelo. Então, tá aí, né? Então, temos aí o Salvador, olha só que efeito, hein? O Salvador Dalí, um dos mais famosos surrealistas, né? Então, vamos lá. A pintura recusa a lógica, essa pintura aí que a gente está vendo, né? Que rege a vida comum e desacredita da realidade que percebemos. Então, são representações absurdas e ilógicas, mas de conjuntos reais. Aqui, ó, a persistência da memória é o nome desse quadro aí, ok? Então, vou deixar aqui uma enquete, aqui, uma pergunta. Você sabe o nome dessa obra? Ela está relacionada ao calor? Pense aí para dar a sua resposta, ok? E ó, os relógios que se derretem representam um tempo que passa de forma diferente. O único relógio que não está deformado é o que está virado para baixo, e tem formigas sobre ele. Quando o Dalí transfigura o relógio, ele nos faz perceber que esse pequeno objeto tem uma importância tão grande em nossa vida. A memória é uma forma de marcar o tempo, uma forma interna e subjetiva. Né? O tempo da memória não é o mesmo do relógio comum. E aqui chegamos às nossas referências, né? São aquelas que nós usamos para compor a nossa aula. E aí eu quero deixar aqui
essa enquete, essa pergunta, para você refletir e dar a sua própria resposta. Até a próxima aula. Tchau.